queridos, podemos sentar? Louvado seja o Senhor Jesus, nosso Supremo Pastor. Quero passar a palavra ao nosso irmão presbítero João Paulo, que vai fazer devocional dessa manhã. Vamos receber a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia conforme registra Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 28 a 31. Confesso que quando a gente vem montar, a devocional, a gente é abençoado primeiro, mas que o Senhor também possa replicar essa bênção para todos aqui durante esse dia. Então, texto de Romanos, capítulo 1, versos 28 a 31. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma leitura responsiva desse trecho. Começando a leitura, diz o seguinte: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Amém. Até aqui. Pode se assentar, vamos orar. Santo Deus, amado e bondoso Pai, eu quero, ó Deus, nesse momento, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer porque o Senhor primeiro já falou ao meu coração, te agradecer porque o teu Santo Espírito aplicou essa palavra, mas que isso se replique, ó Pai, à tua igreja, e que o Senhor prepare, ó Pai, os corações, e prepare também, ó Deus, esse que vai falar, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja, ó Deus, orientada pelo Senhor através do teu Santo Espírito. Mas que o teu Santo Espírito também, ó Deus, prepare os corações para que receba, ó Deus, das verdades da tua palavra e que possamos, ó Deus, à luz dela, conhecermos, ó Deus, entendermos nosso real estado diante do Senhor, para que a partir daí, ó Deus, possamos também reconhecer a graça que é sermos alcançados pelo Senhor. Assim, ó Deus, é que eu oro, pedindo, mas também agradecendo por tudo. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui nesse trecho, ele faz uma descrição bastante contundente do estado real em que se encontra a humanidade diante de Deus. E o contexto em que Paulo escreve aos crentes de Roma e que o mundo daquela época se encontrava é um contexto em que o Império Romano ele tinha o domínio sobre boa parte ali do território naquela época, conhecido daquela época. Mas a cultura naquela região era uma cultura grega. Então, a mistura dessa questão da junção do Império Romano com a cultura grega trouxe que para a gente nós conhecemos como paganismo, o mundo, e esse era o mundo em que o apóstolo Paulo ele vivia e que ele escreve essa carta, e que não é muito diferente do que a gente vive hoje, Mas a avaliação que Paulo faz aqui nesse trecho e que é bastante contundente, com relação ao real estado da raça humana diante de Deus,
não é o tipo de avaliação que você vai encontrar com facilidade na mídia, né? Você não vai ver os influencers falando a respeito desse tipo de assunto. Você não vai ver a classe política abordando como o apóstolo Paulo faz aqui, né? Nem muito menos os artistas, né? Mas, para Paulo, essa questão dessa disposição mental reprovável é o fato de que a raça humana ter rejeitado aqui o conhecimento de Deus, né? E o alvo de Paulo, na ocasião, era conseguir ali o apoio, né, dos crentes de Roma para que ele pudesse ser enviado a pregar o evangelho lá onde ele não havia chegado ainda, né, lá para os lados da Espanha, provavelmente. E Paulo já inicia essa argumentação desde o começo do capítulo. Pois bem, a gente leu aqui o trecho e no verso 28, Paulo fala de algo que eu gostaria de centrar aqui o nosso tempo nessa manhã, que é a questão da disposição mental reprovável. E o que seria uma disposição mental reprovável, né? É uma mente que aprova aquilo que Deus condena, ou que condena aquilo que Deus aprova. E é uma mente que perdeu, né, a capacidade de discernir as coisas, de discernir o certo do errado, não consegue perceber as consequências das decisões que ela toma e ela centra a sua vida, a sua forma de viver naquilo que ela tem vontade de fazer, né? Então, e as consequências elas não levam em conta, né? Então, é uma espécie de sociopatia, né, espiritual, uma pessoa que está alheia às consequências daquilo que ela está fazendo, né? Ela é incapaz de avaliar a justiça e o castigo reservado para todo aquele que pratica a imoralidade e toda essa lista de pecado, né, que Paulo vem listando na sequência aqui e que é decorrente do fato da humanidade ter rejeitado o conhecimento de Deus, né? É uma pessoa que justifica o seu erro e que não somente justifica o seu erro, mas também defende e encoraja aquele que faz coisa parecida, né? Então, esse é o tipo de mente que Paulo fala aqui, que seria uma disposição mental reprovável, né? Então, eu acabei de descrever a forma como as pessoas, no contexto de Paulo, no contexto de Roma, pensavam naquela época, mas vamos ser sinceros, descreve o que nós somos, né? No íntimo, é assim que nós somos, né? Pessoas aptas a fazer toda essa lista de pecados que vem embaixo aqui, e a parte de Deus, é claro, e não sentir nada por isso, e, aliás, de uma certa forma, né, até com requintes de maldade em cima de todos esses feitos, né? E é claro que eu não estou aqui, quando eu falo de disposição mental reprovável, eu não estou falando aqui da capacidade intelectual do ser humano, né? Você com certeza conhece pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, mas é muito culto, né? Trazem contribuições para as ciências e tudo mais. Não estou falando aqui de uma questão espiritual, né? Mas de onde vem isso? Porque, naturalmente, Deus não nos criou assim. A Bíblia diz que Deus nos fez à sua imagem e à sua semelhança. E esse desprezo por Deus, né, e a gente já vai adentrando aqui no verso 28 que eu quero centrar, ele, para Paulo, é a raiz de tudo isso, né? Então, e por haverem desprezado o E que vem antes aqui, ele liga com toda a argumentação que Paulo vinha fazendo desde o começo do capítulo, e aqui no verso 28 é um ponto central do texto do capítulo 1, que vai desembocar tudo nisso, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então, como eu disse, Paulo já vinha fazendo a argumentação anteriormente, e lá no verso 18 ele fala que a ira de Deus se revela dos céus. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão do homem
que detém a verdade pela injustiça. Então, Deus se fez conhecer, né? Ele não ficou desconhecido, né? Então, dos céus, Ele revelou que Ele existe e que Ele está irado contra os nossos malfeitos, nossos pecados, nossos delitos, e isso está no coração de todos os homens, pelo que Paulo nos fala aqui, né? E no verso 20 ele vai prosseguindo, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus colocou esse conhecimento dele dentro do nosso coração e ele também se manifesta na criação, né? Então, o verso 20 conclui que os homens são indesculpáveis, não tem ninguém que diante de Deus, no dia do juízo, possa contestar essa questão, né? Então, mas esse não é um desprezo das pessoas que viviam na época do apóstolo Paulo. Esse desprezo é universal, né? Não aprovam o conhecimento de Deus, né? E a pessoa pensa assim, né? Eu quero seguir a vida como eu penso, né? Eu não quero ninguém falando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, quem eu tenho que servir, quem eu não tenho que servir. Esse é o pensamento das pessoas por aí, né? Só que uma vez que a pessoa ela rejeita o conhecimento de Deus, a mente dela entra em trevas, né? E ela passa a ficar sem respostas para questões básicas da vida, né? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? O que eu não vim fazer? Né? A mente perde o referencial, né? E aí a gente entra no segundo ponto aqui do verso 28 ainda, né? O primeiro é que essa disposição mental reprovável é pelo fato de haverem desprezado o conhecimento de Deus. O segundo ponto é que, em razão disso, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, notem, é uma entrega punitiva, né? Vocês rejeitam o conhecimento de Deus, então eu vou entregar a vocês a mente de vocês, né? Nada mais justo, né? Então, vocês rejeitam o conhecimento de Deus, então você vai viver segundo o seu conhecimento. E aí vem todo esse catálogo, essa lista de pecados aqui embaixo, e que todos nós, à parte de Deus, somos aptos de praticar, cada um deles, todos eles, né? Então, novamente, né, uma espécie de uma forma de viver com uma espécie de sociopatia, né, espiritual. Você está alheio ao que as pessoas pensam disso e principalmente ao castigo de Deus sobre todo aquele que pratica tais coisas. E eu já vou caminhando para o final, mas eu queria deixar com os irmãos algumas aplicações, pelo menos 3 delas eu vejo aqui nesse ponto. É que se você lê o capítulo 1 de Romanos como um todo, você vai ver o quão pecador você é diante de Deus. Mas, em especial aqui, né, no verso 28, em tela aqui para a gente, né, olhando para tudo isso, como se livrar dessa disposição mental? Veja, a mente não funciona, Deus o abandonou, a ira de Deus está sobre você, né? Como que você se livra desse estado, né? Como você sai disso, né? Paulo já havia falado no começo, né, um pouquinho mais atrás, como eu dizia, verso 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, somente através do evangelho, e ser encontrado por Deus é talvez a maior das bênçãos, com certeza a maior das bênçãos que uma pessoa pode receber aqui nessa terra em vida, né? E aqui o verso 16 ele fala que o evangelho é o poder de Deus e não é chamado, né, de poder à toa. O Renan e o pastor Brian também sabem muito bem disso. A palavra aqui para poder no grego original tem um radicado
de uma palavra que a gente conhece bem. A palavra é dinamis, da onde vem a palavra dinamite. Então, somente um poder dessa magnitude para que possa impactar um coração tão pecador, entenebrecido quanto o nosso, como descreve aqui o apóstolo Paulo. Mas essa é a essência do Evangelho, reconhecer a sua depravação total, aliás, inclusive um dos pilares do calvinismo. E quando o Senhor te alcança, certamente você já ouviu falar dessa questão, você ouviu tudo isso que foi descrito aqui, do verso 28 ao verso 31, da forma como as pessoas agem, a parte do conhecimento de Deus. E se você ouviu tudo isso, e você se reconheceu aqui, e você pensou, não, está me descrevendo, é isso mesmo que eu era, é isso mesmo que eu fui. E certamente, se você olhou por essa ótica, você não está longe do reino dos céus. Mas, ao contrário disso, se você olhou e ficou pensando, isso não é comigo, não é bem assim, tem uma opinião diferente, é problema das políticas erradas do governo, é problema da educação pública que deveria educar de uma certa forma e não educa, é problema da classe política que deveria ter leis mais rígidas e tudo mais, talvez esse seja o primeiro passo. Talvez esse seja o primeiro sinal de que você precisa de um encontro com o Senhor. E lembrando que todo aquele a quem o Senhor chama, eficazmente Ele vai responder a esse chamado. E você por si só, numa condição dessas, você não vai conseguir alcançar nenhum benefício ou nenhum reconhecimento de Deus por si só, nem pelas suas obras. Então, eu queria que você pensasse a respeito de tudo isso, que você refletisse no seu real estado diante de Deus e que, olhando para isso, você pudesse notar o poder da obra de Cristo em seu favor, para que você possa não se glorificar em si mesmo, mas na obra daquele que se fez sacrifício por nós, Cristo Jesus. E que Deus os abençoe.